Câmara, nossas ilustres visitas, de várias representatividades aqui do nosso município, nossas considerações, e a Casa sente-se grata com a presença de vossas senhorias. Antes de iniciarmos a sessão, gostaríamos de convidar a senhora Solange Zotti, coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional, Seção Concórdia, para usar então a tribuna desse Poder Legislativo por até 10 minutos, a fim de explanar então sobre a PEC 241, que reforma do ensino médio e que obviamente tramita no Congresso Nacional. Então, portanto, a senhora tem 10 minutos à disposição aí. Será que ligou isso? Ligou? Boa tarde a todos. Boa noite, boa tarde, né? Ainda é dia. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, em seu nome, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes. Também saudar a todos os servidores, os estudantes que aqui estão presentes do Instituto Federal da Educação. E, em seu nome, saudar a todos os demais presentes que aqui estão. Também saudar os meus colegas dirigentes de sindicatos que aqui estão, coordenação do SINT, dos comerciários, da UMANC, e me perdoem se chegou mais alguém que eu não... e do Simproeste, né? Então, desde já, em nome do Sinasef, a gente gostaria de agradecer esse espaço cedido nesta casa, dizer da importância, né, destes espaços democráticos numa casa legislativa. O Sinasef, Sindicato Nacional de Servidores Federais da Educação Básica e Profissional, Seção Concórdia, ele foi fundado em 11 de novembro de 1988. O seu objetivo é a defesa da educação pública e dos direitos dos servidores federais. Fazem parte da nossa base os servidores técnicos, administrativos e educacionais e os docentes do ensino básico, técnico e tecnológico. A instituição, né, dispensa maiores apresentações. O nosso sindicato é de base nacional e em cada instituição ou em cada conjunto de instituição são formadas as seções sindicais. O objetivo, então, desta solicitação, deste espaço, foi apresentar o posicionamento da nossa entidade e talvez ser voz de muitas outras entidades em relação a algumas matérias que tramitam em nível de Congresso e Senado Federal e que muito nos preocupam e tem preocupado especialmente as entidades educacionais do Brasil todo, também da saúde. Estou falando, né, da PEC 241, atual projeto de lei que está tramitando no Senado e recebeu o número 55. Também, outro ponto é a reforma do ensino médio. E um terceiro ponto que, na verdade, ele tramita, não sabemos até que ponto que isso procede ou não para tramitar e ser aprovado, mas nós, ligados à educação, estamos num momento de bastante pessimismo com os rumos que a educação está tomando. Por isso, a gente não duvida que algumas questões, como o projeto Escola Sem Partido, também tramitem e venham a termo com aprovação, apesar de ser praticamente, vou usar uma palavra aqui forte, mas uma aberração legislativa. A PEC 241, ou 55, mais conhecida, né, como ficou, 241, ela ameaça congelar os investimentos primários do Estado por 20 anos
E entendemos que é uma ameaça à maioria da população brasileira. Porque a medida recai sobre os trabalhadores, os servidores e os serviços públicos em geral. Principalmente nas áreas da saúde e educação, que são citadas e são comentadas pelos políticos, pelos ministros, pelo próprio presidente, como gastos. Quero dizer que nós entendemos que saúde e educação não são gastos, são investimentos. Então, essa já é uma questão que nos diferencia em relação a essa análise. Lendo a justificativa da PEC, que ela é mais interessante a leitura do que a própria PEC, a gente encontra as justificativas que falam que é gasto, que tem que acabar com essa história de ter um mínimo para gastar em educação e saúde, né? Que se o Brasil crescer, não quer dizer que não se possa gastar mais. Da mesma forma, se os gastos diminuírem, então temos que gastar menos. Esta também é uma fala da qual não concordamos, porque historicamente a educação no Brasil foi massacrada, e eu sou uma pesquisadora da história da educação e estudiosa do ensino médio, do ensino secundário. E posso falar com todas as letras que o que se está fazendo nesse país hoje, que é um retrocesso em relação a algumas vitórias que tivemos nos últimos anos, já se faz há muito tempo. As reformas propostas, e dentre elas, né, a do ensino médio, elas reprisam propostas da década de 40, da década de 50 e do período da ditadura militar. Então, como educadores que somos, representantes de um sindicato que representa trabalhadores da educação, nós não podemos nos calar frente a essas questões. A PEC também vai extinguir uma das maiores conquistas que tivemos na Constituição de 1988, que foi a delimitação de um gasto mínimo com saúde e educação. Hoje a União deve investir 18% do PIB, estados e municípios 25%. Este é o mínimo. Também tivemos e temos historicamente municípios e estados que sempre aplicaram mais do que o mínimo. Mas o mínimo nos garante que a educação tenha os recursos mínimos, como está se dizendo. Porque acreditamos que para que, de fato, a educação cumprisse o seu papel da forma como sonhamos, muito mais teria que ser investido. E aí, um terceiro ponto, teríamos muitos para falar, que a PEC vai ferir. O Plano Nacional de Educação, depois de 4 longos anos de debate e de espera, ele foi aprovado em junho de 2014. E uma das principais conquistas do Plano Nacional de Educação foi ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Com a aprovação da PEC, o Plano Nacional de Educação, com certeza, não terá os recursos garantidos para ser efetivado. E as outras metas, sem recurso, também vão virar letra morta na lei. Então, vozes de todo o Brasil e entidades das mais renomadas estão gritando, quase implorando, para que os nossos parlamentares, deputados, que já cumpriram esse papel com larga maioria de votos, e agora os nossos senadores repensem e escutem a voz, né, das ruas e escutem as vozes de quem conhece de educação.
Para não me alongar, o segundo ponto que me traz aqui é o nosso descontentamento com a reforma do ensino médio, editada por medida provisória, algo há muito tempo que não se via na educação, mas uma prática muito comum de formas autoritárias de impor vontades, sem nenhuma abertura de diálogo e que jogou no lixo discussões que foram feitas por longos anos, desde os anos 2000, com avanços e com recurso. Então, não concordamos, é uma reforma que está sendo falaciosa, a imprensa não está dizendo a verdade sobre ela, quem a defende não está dizendo a verdade sobre ela, e é só ler a reforma comparativamente ao que nós temos e ler as notícias da imprensa que está posta, ou as declarações da diretora do Ministério da Educação, que em poucos minutos um leigo enxerga que o que está sendo anunciado não é verdadeiro. Nós concordamos, sim, com uma reforma do ensino médio. Ela é urgente e necessária, mas não desta forma e não deste jeito. O que não podemos concordar, então, é a reedição da forma mais massacrante de uma proposta que existe no Brasil há muito tempo, a dualidade do ensino secundário. Essa é a crise pela qual passa o ensino secundário por mais de 500 anos. Para ser mais clara, uma escola para ricos e para pobres. Ou, por acaso, a escola privada vai se curvar a esta proposta, que reduz o acesso ao conhecimento e as oportunidades de continuidade dos estudos nas melhores universidades? Não, porque o MEC já disse, cada sistema faz o que quer, como quer, nem eles sabem muito bem o que fazer. Né? Tá aí a professora Liane, que falou sobre isso, o professor Milton com os alunos do Instituto, e que trouxe o que está tramitando no site do Ministério da Educação. O que nós estamos trazendo aqui não é nada que a gente está buscando em outros lugares, que não sejam muitos dos espaços oficiais da divulgação. E outra pauta autoritária também que tramita no Senado é o projeto Escola Sem Partido, que quer definir o que se pode e o que não se pode dizer em sala de aula, criminalizar o professor, porque a proposta ela chega ao ponto de ensinar como deve ser o professor denunciado, como se fôssemos criminosos e como se, historicamente, não soubéssemos do nosso papel. A escola sempre foi um espaço de disputa de ideias e de disputa de conhecimento. Esse projeto volta a uma verdade que foi dita como verdade no século XVII, que o conhecimento é neutro. O conhecimento não é neutro, não. O conhecimento se produz por disputa de projetos, e é isso que a escola faz. A escola mostra os diversos nuances de um conhecimento. E também é colocar na mão do professor uma tamanha responsabilidade, como se nós tivéssemos um poder quase sobrenatural sobre nossos alunos, sabendo que conosco eles ficam 4 horas. Enquanto que as outras 20 horas eles não estão conosco. Eles estão assistindo à Rede Globo, que, no meu ver, não é nada educativa. Eles estão nas redes sociais, que por vezes educam, por muitas vezes deseducam. Eles estão longe dos pais e das mães. Então, dizer que o professor é aquele que vai doutrinar é uma palavra muito pesada. E é essa palavra que está sendo usada para falar do nosso trabalho de educador. E também, né, já acho que quase passei do tempo, eu gosto de falar bastante, desculpa, presidente, mas já vou concluir. A casa será tolerante, dada a importância. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço democrático. É que professor, né, por natureza, fala bastante. Mulher já fala bastante, imagina mulher professora, né?
Então, o último ponto que eu quero levantar aqui é manifestar, em nome do Sinasef, os nossos sentimentos de apoio e solidariedade também à luta dos estudantes que ocupam escolas de todo o Brasil, e em especial os nossos estudantes que aqui representam o IFC e que também são líderes, né, muitos não estão aqui, do movimento Ocupa IFC. Um movimento lindo, que para quem já teve oportunidade de visitar a escola, que está de portas abertas, e conhecer a organização dos estudantes, iria se encantar. Eles nos ensinaram muito desde a semana passada. Ensinaram a nós, dos movimentos sindicais. Ensinaram organização, democracia, espaço de debate, e um compromisso com a escola, com os colegas, com o andamento das aulas e o direito do acesso ao conhecimento. A nossa ocupação, eu não vou fazer propaganda dela, convido a todos que visitem, ela é diferenciada. Infelizmente, nós estamos tendo que ver nas redes sociais manifestações, inclusive de pessoas públicas, que chamam os estudantes de pivetes, marginais e por aí afora. Eles são estudantes. E para quem duvida do que eles fazem na escola e do que significa este movimento, eu convido a todos que se façam presentes. Então, os estudantes compartilham da mesma pauta que nós estamos aqui defendendo. Tá? É uma pauta conjunta que no Instituto Federal a gente já vem discutindo mais fortemente desde agosto, com atividades ininterruptas de debates, palestras, convidados externos, discutindo todos estes assuntos. Então, mostramos-nos solidários a todos também os trabalhadores deste país, que manifestam-se contra outras medidas que estão tramitando, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, e que também ameaça os direitos dos trabalhadores de modo geral. Queremos dizer também que a resistência dos alunos e sua coragem para ocupar os espaços que lhes são de direito nos enchem de esperança, mostrando que está surgindo uma nova geração com disposição de luta para que os seus direitos não sejam arrancados. E, nesse sentido, a ocupação das escolas, além de legítima, torna-se necessária e não gera qualquer estranhamento. Assustador é o fato de que, com todas estas medidas em andamento, não tenhamos ainda uma onda maior de mobilizações em defesa da igualdade e da justiça social. Por isso, queremos solicitar que esta Casa Legislativa abra um debate com a comunidade sobre estes importantes assuntos aqui pautados, bem como solicitar o apoio dos nobres vereadores para que possam intervir junto às suas bancadas diretamente hoje no Senado Federal, para que nossos representantes olhem com mais carinho para o futuro que estão escrevendo para o Brasil. Também, queremos divulgar e, ao mesmo tempo, convidar a todos que estão aqui, especialmente aos nossos representantes do Poder Legislativo, a visitarem a ocupação do IFC, como falei antes, e participarem do Dia de Luta organizado pelo coletivo sindical, com todos os sindicatos de Concórdia, praticamente todos eles, no dia 11 de novembro, próxima sexta-feira, a partir das 15 horas,
com concentração nas proximidades do estádio municipal. E esta organização, ela faz parte da pauta de um calendário nacional de greve e mobilização geral contra estes assuntos que falei agora, bem como as reformas trabalhistas e da Previdência, bem como as outras demandas de todas as categorias trabalhistas. Então, em meu nome, em nome da nossa coordenação, que aqui se faz presente, não citei antes, né? O coordenador, junto comigo, também representante dos técnicos administrativos educacionais, Fabiano Bola, a Fernanda e a Adriana, que são da nossa coordenação, e o Luiz, desculpa, Luiz, aqui eu... Né? E o Luiz, que aqui se fazem presente, e os demais que hoje não estão por motivos de força maior, também os nossos colegas. Agradecer a cedência do espaço, agradecer a abertura e dizer, né, que a gente espera realmente que a Câmara de Vereadores, independente da posição de cada um, possa contribuir com este debate, né? Seja contra ou seja a favor, mas que venha à tona de forma clara, de forma consistente, né? E de forma que, de fato, a gente possa nos unirmos, né, em defesa dos direitos, especialmente a saúde e a educação. Então, muito obrigada, presidente, pela tolerância. A Casa agradece de forma democrática também toda a sua manifestação. Tema complexo, relevante, interessante e objetivo. E necessário também evocar outras esferas de poder para que esse anseio seja discutido amplamente em todos os setores que compõem a sociedade. Mas essa casa sempre foi solidária em vários e outros antes também. Então, portanto, acredito que em momento algum essa casa irá se abster do combate, das discussões, enfim, tudo que possa objetivar um bem para a coletividade. A casa agradece a senhora Solange Zotti e demais pessoas ligadas ao movimento, e que se não se obtiver sucesso, que ao menos fique nos anais da história a energia desprendida para o bem de todos os elementos que compõem a sociedade. Obrigado a todos e fiquem à vontade. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 343 do segundo período legislativo, da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 7 de novembro de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 7 do mês de novembro do ano 2016, às 18 horas do dia 7 do mês de novembro do ano 2016, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, comparecer os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo número legal de vereadores presentes, com a ausência justificada dos vereadores Fábio Luiz Ferro e Rogério Luciano Pacheco, o presidente declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. A ata da reunião ordinária do último dia 25. Matéria de expediente, fez a leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 71/2016, projeto de lei de número 73/2016, projeto de lei de número 75/2016, projeto de lei de número 77/2016, projeto de lei de número 78/2016 e projeto de lei de número 79/2016. Proposições recebidas, de autoria do vereador Alain Gugliani, indicação de número 318/2016 e indicação 319/2016. De autoria do vereador Rui Maris Corteganha, indicação do número 320/2016 e indicação do número 321/2016. Deliberação das proposições, de autoria do vereador Alain Gugliani, indicação
de número 318/2016 e indicação de número 319/2016, ambas aprovadas por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Romário Escortegan, indicação do número 320/2016 e indicação do número 321/2016, também em votação foram aprovadas por unanimidade de votos. Pequeno expediente, usaram da palavra o vereador Artemio Tigara e o vereador Edilson Massoco. Ordem do dia. Não teve matérias para votação. Grande expediente, ninguém desejando se manifestar, esgotada a pauta. O presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, no próximo dia 8 do mês de novembro de 2016, às 18 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavasse a presente ata, que após de aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 72/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências com os pareceres favoráveis das respectivas comissões. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicação do número 322/2016, em que sugere que seja viabilizada a macadamização da estrada geral do loteamento Merlo com a comunidade de Alto Suruvi. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação do número 323/2016, em que sugere ser contatado com o competente para que realize um estudo que autorize a isenção da taxa de inscrição dos doadores regulares de sangue nos concursos públicos do município. Indicação do número 324/2016, também do mesmo autor, em que sugere que seja contatado com o competente para que seja realizado o conserto do telefone público tipo orelhão nas proximidades da rua Severino Andolini, número 96, no bairro Imigrantes. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicação do número 322/2016. Em discussão e votação, indicação 322/2016, de autoria do vereador Artemio Tigara. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero saudar os assessores, a imprensa, pessoas que nos acompanham de forma online. Também me permitam aqui estender minha saudação a Solange, todos os demais representantes das entidades sindicais, apoiadores dessa movimentação, em prol das defesas já aqui explanadas. Também quero cumprimentar e saudar aqui os professores que acompanham também, os alunos, Dr. Paulo César Satkamp, vereador eleito Sargento Casagrande, enfim, me permita saudar a todos os demais, para que não incorra aqui o esquecimento de algum. Mas, senhor presidente, trago para apreciação desta casa a indicação 322 de nossa autoria, a qual estamos solicitando para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa proceder às melhorias necessárias nessa estrada que liga a cidade de Concórdia através do loteamento Merlo, passando por Alto Suruvi até a BR-153. É uma via muito importante do ponto de vista do escoamento do nosso trânsito, ligando então a cidade à BR-153, e que carece aí de algumas melhorias. E para isso, então, através da solicitação dos moradores desta região, trouxemos para esta casa a indicação a qual pedimos apoio dos nobres vereadores da sua aprovação e que, em sendo aprovada, que o Executivo imediatamente, então, tome as medidas necessárias, se assim o entender, para a recuperação dessa importante via. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, muito obrigado.
Continua em discussão e votação a indicação 322/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A referida indicação está aprovada. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação de número 323/2016 e 324/2016. Em discussão e votação, indicação 323 e 324/2016, ambas de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, também todos que nos acompanham via online, cumprimentar de forma especial todas as lideranças que estão aqui nesta noite, professores, alunos, de uma forma especial aqui o Jânio de Oliveira, que é presidente da UMANC, a Solange, né, que também aqui explanou, representando o Sinasef, muito bem colocar aqui as demandas, né? Também o Deola, que representa aqui os funcionários do Instituto, a Janete Piscine, dos sindicatos comerciários, o Bruno Marques Bilha, do coletivo sindical, Milton Amador, historiador, Vilmar Duarte, também, que está nos acompanhando, o vereador Casagrande, vereador eleito, né, se sinta à vontade entre nós também, a Inuili também está aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, demais servidores, alunos, em nome da Ana Júlia também, que é aluna que está aqui representando o UFC. Mas, mais sendo específico aqui a indicação 323/2016, que trata dessa questão de nos concursos públicos municipais, isentar a cobrança da inscrição quando você faz, então, o concurso público, para dar incentivo, de certa forma, aos doadores de sangue, uma vez que doar sangue, doar vida, nós temos a média nacional hoje, que ela está abaixo do que a ONU preconiza. Hoje a população brasileira entre 16 e 69 anos que doam sangue, 1,8% da população é doadora, enquanto dados da ONU classificam o ideal entre 3% a 5%. Então nós estamos ainda distantes da média mundial que a ONU preconiza. Então, desta forma, indicar ao município para que se faça, então, dessa forma, este mecanismo, que parece pequeno, mas às vezes o ato de você estar isentando de alguma taxa também incentiva aquele que é doador a permanecer doando, e também aquele que ainda não é, que faça esse gesto importante à vida e que se faça, então, essas ações importantes com relação à doação de sangue no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão e votação a indicação 323 e 324/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente e já passo ao vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, membros da mesa diretora, lideranças aqui presentes, primeiramente o Sargento Casagrande, vereador eleito para o próximo mandato, também as tantas lideranças sindicais aqui, Janete Piscine do Sindicato dos Comerciários, Jânio de Oliveira, também do Sintratalc, Milton Amador do Simproeste, a Noeli Bolozinha aqui, diretora de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Concórdia. Saudar também demais lideranças que de alguma forma aqui comparecem, representantes do Sinti. E uma saudação especial aqui à Solange, que representa a Sinasef, e que expôs aqui com muita propriedade essa preocupação que os vários setores hoje que representam a sociedade têm em relação a tantas medidas que de alguma forma estão sendo implementadas ou se propõe a negociação no próprio Congresso Nacional. Mas eu acho que a principal importância da presença da Solange aqui, primeiro porque é um tema muito complexo,
são vários pontos de vista que nós poderíamos abordar, mas eu acho que uma questão é importante, como é também a questão envolvendo a ocupação das escolas, aproveito também para saudar todos os acadêmicos que aqui se encontram também, é de que o que tem se observado nos últimos tempos em relação a essas questões que foram aqui apresentadas pela professora Solange, é que tem prevalecido o chamado discurso único hoje no Brasil, né, de que essa é a única via, né, que a PEC 241 o que está sendo colocado pelo governo é a única via. E quando nós temos aqui a presença de representantes, não somente sindicais, mas de professores e de acadêmicos que trazem uma outra visão, o outro lado dessa história, eu acho que isso já é uma grande contribuição que a entidade faz, viu, Solange? A gente agradece a presença de todos vocês aqui, porque isso nos alarga a nossa visão e nos coloca no sentido de buscar uma reflexão mais profunda a respeito do que, em que vai repercutir, né, todas essas medidas que estão aí sendo discutidas, se forem aprovadas da forma como estão sendo colocadas. E a gente começa a perceber, a partir do momento que começa a ler um pouco mais as chamadas outras imprensas alternativas, e não só a imprensa tradicional hoje, que recebeu do próprio governo Temer aí cerca de 1000% de aumento na sua contribuição, e que certamente agora tem a obrigação de reproduzir o discurso do governo. Portanto, a presença de vocês aqui é importante. E quando a gente começa a trabalhar um pouco mais esses temas, e eu vou aqui, espero que o tempo seja suficiente, se não for, o presidente me dá um minuto a mais. Seremos tolerantes, velho. A questão da reforma do ensino médio, por exemplo, eu recebi hoje um documento em que mostra que o governo Temer, por exemplo, ele monta uma equipe de educadores, ou pseudo-educadores, me parece aqui, e que se nós olharmos a lista de quem são essas pessoas que hoje formam a comissão, que de alguma forma está discutindo a educação no Brasil, nós vamos ver que quem faz parte dessa comissão são pessoas que ou são bilionários ou representam instituições cujos proprietários são bilionários. Eu tenho a lista aqui, não vou ler em função do tempo, mas eles têm um perfil muito parecido, esses membros dessa comissão, né? É um perfil de que são representantes ou de instituições bancárias ou de proprietários de escolas privadas, né? Então dá para começar a entender essa reforma do ensino médio. Na verdade, é de chamar a iniciativa privada para assumir, né? Porque o governo federal está concorrendo com a iniciativa privada na educação. Então já não é mais nem tanto uma questão econômica, é uma questão ideológica, né, de formar pessoas para o trabalho e que pensem menos, né? Quanto menos pensar, discute menos direito trabalhista e, quem sabe, dá mais renda, né, para quem almeja cada vez mais renda. O outro viés que tem se apresentado, e que eu procurei também estudar um pouquinho, é de que essas medidas têm um viés econômico, mas a gente está vendo que não é só o econômico, tem o ideológico também, né? Porque se fosse pelo econômico, nós vamos ver, e eu pesquisei aqui um sujeito que é o Júlio Miragaia, que nada mais é do que o presidente do Conselho Federal de Economia. Ele coloca que, sob o ponto de vista econômico, se a questão é financeira, haveriam outras formas de buscar recursos que não exatamente reduzindo na saúde e educação. E ele cita alguns. Primeiro, que o governo disse que ia reduzir os cargos de confiança, mas não o fez. Mas aumentou em 1000% os gastos com publicidade. Segundo, hoje no Brasil se paga uma taxa de juro de 6% do PIB, né, os juros da dívida, onde no mundo a média é 1%. Por que o Brasil tem que pagar 6%? O mundo todo, praticamente, em termos de imposto de renda, ele cita que tem 7 faixas para o imposto de renda. O Brasil só tem 3, e começa com 15%. Por que não começa com 7% e vai até 50%, de acordo com a renda, por exemplo? A contribuição sobre herança, que apesar de ser uma contribuição de competência estadual, mas aliviaria o caixa do governo de Estado, menor pressão no governo federal, onde no mundo é em torno de 30%, aqui no Brasil fica em 4% a 8%. E a taxação das grandes fortunas, que é o único imposto hoje que está na Constituição que ainda não foi regulamentado. E que se eu fosse e taxasse as grandes fortunas com apenas 1%, já daria uma receita de 100 bilhões de reais por ano, que seria uma receita parecida com a receita hoje que se arrecadava no passado com a CPMF.
Portanto, haveria, né, outras formas, digamos assim, de buscar recursos, se essa é a questão, mas isso não é discutido exatamente porque é aquilo que eu coloquei no início, porque aqui tem prevalecido o discurso único e não um discurso mais qualificado, dizer, bom, há outras alternativas, enfim. Mas, para encerrar a minha fala, né, antes de parabenizar mais uma vez quem aqui participou e o movimento, quem perde com isso? Né? Bom, certamente quando se reduz recursos para educação e saúde e assistência social, a população mais pobre. E é aquela que mais precisa do serviço público. E quem ganha? Quem ganha são aqueles que são contra os serviços públicos, porque concorrem com o seu negócio. Razão pela qual nós temos uma comissão de educação do governo Temer formada por bilionários e proprietários de escolas privadas. Aos estudantes e professores que estive hoje lá visitando o movimento de ocupação lá no Instituto, uma palavra aqui primeiro de solidariedade, né, pela coragem, digamos assim, de enfrentar essas adversidades, mas de fazer um protesto no sentido de qualificado, né, não apenas de ocupar a escola. Esse ocupar, na verdade, foi uma ocupação, ou está sendo uma ocupação com debate, né, onde as pessoas buscam o esclarecimento, né, a outra via, digamos assim, e isso é importante. Né? E porque tiveram a opção de, antes de ficar assistindo simplesmente o desmonte da educação e da saúde, eles optaram por resistir, mas resistir no sentido do debate, da qualificação, e de informar os demais colegas, de informar a sociedade, né, do que isso representa em termos de repercussão, tanto para a saúde como a educação, caso sejam realmente aprovadas. Portanto, quero aqui, senhor presidente, agradecer o espaço, a tolerância, e dizer da nossa, digamos assim, preocupação também como vereador, né, com tudo isso que está acontecendo. E aqui não se trata aqui de ser esse ou aquele governo, porque quando se trata de taxação das grandes fortunas, essa discussão vem acontecendo desde 1989. Um projeto do então senador Fernando Henrique Cardoso, que até hoje não foi implementado. Onde no mundo todo isso existe. Né? E não é uma proposta de esquerda. Tanto é que a taxação das grandes fortunas existe nos Estados Unidos, existe na Alemanha, na Europa toda, enfim. É uma, digamos assim, uma necessidade para a sociedade no sentido de implementar o que está na Constituição Federal. Né? De regulamentar o que está aí. Portanto, aqui cabe reforçar a ideia de que não se pode acreditar que há uma única proposta, como o governo federal quer assim colocar através da grande mídia. E sim, há outras discussões que têm que ser feitas, e essa que a Solange apresentou aqui foi uma das possibilidades de ampliar esse debate, buscar um esclarecimento, a fim de nos posicionarmos mais claramente a respeito de tudo isso. A todos, um grande abraço. Passa a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Mas, novamente, senhor presidente, e todos já cumprimentados, eu gostaria também de manifestar, e aqui parabenizar as palavras da Solange, né, que com muita propriedade tem explanado aqui sobre essa questão do ensino, né, o desmonte que vai haver aí com as medidas provisórias, né, com a questão da PEC também, que reduz recursos para a saúde, educação, e gostaria de cumprimentar também o vereador Comaceto pela fala, e gostaria de contribuir também com algumas informações e proposições também, com relação mais específico à questão da PEC 241, e agora 55, né, PEC 55 que está no Senado. Sabemos nós que a Constituição de 88, complementação do SUS, houve uma evolução do ponto de vista da saúde no país, da saúde pública, né, que hoje é considerado um modelo para alguns países do mundo, nosso sistema de saúde, com todas as suas dificuldades, mas é um sistema público que funciona e é aquilo que atende a população mais carente, o pobre, o trabalhador, aquele que não tem acesso à saúde privada, é através do SUS. E a educação, que nós tivemos vários avanços do ponto de vista da educação nos últimos anos também. O IFC aqui é a prova disso. Nós, aproximadamente 30 milhões de investimentos nos últimos anos. Hoje é uma universidade que nós temos aqui no nosso município, com cursos superiores, com alunos de 300 alunos que tinha uma vez, hoje nós estamos com quase 1.500 alunos, formando profissionais, formando pessoas, formando cidadãos conscientes para estar atuando. Então, nesse sentido,
a própria PEC traz um demonstrativo naquilo que pode vir a acontecer no horizonte pela frente. Só em 10 anos, nós pegarmos no governo Dilma e Lula, agora, que era 33 bilhões em 2005, a saúde, o orçamento, hoje está em 100 bilhões. Se tivesse esta PEC em andamento, nós estaria com 69 bilhões na saúde. Nós teríamos perdido em 10 anos 228 bilhões. Isso só na saúde. É menos dinheiro nos estados, nos municípios, no país. Na educação, era 14 bilhões em 2005 o orçamento da União. Hoje está em 98 bilhões. Então, você veja só a diferença, que hoje nós teríamos menos 23 bilhões também na educação. Na agricultura familiar, Rimar, 5,6 bilhões em 2005. Hoje, 18,9 bilhões, estaria hoje em 8,3 bilhões, ser ajustado só com a inflação, que é o que está se propondo, que é o teto, é só a inflação. Numa média de crescimento do país de 2,5%, em 20 anos, são 50% a menos daqui a 20 anos, que vai ter no recurso da saúde, da educação, e mais, nos programas sociais, das políticas públicas, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o reajuste do salário mínimo. Nós falamos agora no impacto direto do serviço do governo no cidadão, que é a saúde, a educação, os programas sociais, é o ProUni, é o FIES, que vai ter que enxugar, porque não vai corrigir com a inflação. Só vai corrigir com a inflação, chega aí que dá o teto. Mas na dívida pública não tem o teto. Não tem o teto lá no juro da dívida pública, que hoje consome 45% do orçamento da União. 45%. Quase a metade do que entra, do que entra no caixa do governo é para pagar a dívida pública. Talvez uma auditoria, como alguns países fizeram, pode reduzir essa dívida em 1/3. Aí você tem esse recurso para você gastar em saúde e educação. Cortar alguns privilégios, também, como acerto, aqui seria o indicativo. Mas além dessa questão do serviço direto para o cidadão, tem também a questão financeira, que nós vamos perder muito. O salário mínimo, se fosse pegar em 2005, até agora, com o governo Lula e Dilma, se fosse aplicar só a inflação, seria R$ 504. Qual o impacto que dá aqui nos 7, 8 mil aposentados que recebem o mínimo na nossa cidade? Se daria 504. Isso dá no comércio, dá nas vendas. Qual o impacto no país, que é muito maior, que recebe o salário mínimo, que é aposentado em termos de país? Ou aquele que trabalha para o salário mínimo, que hoje chega a mais de 1/3 da população brasileira empregada, que recebe o salário mínimo. Aí você teria mais de R$300 a menos, quase R$400 a menos no bolso do cidadão, que vai gerar imposto, que vai comprar, que vai gerar economia. Então vocês vejam bem o quanto que isso é impactante. Por isso que essa PEC realmente ela vai à contramão da população, das pessoas mais carentes, mais humildes, do povo trabalhador, vai ter menos recurso para a saúde, para a educação e para os programas sociais. Como ela está no Senado, gostaria de fazer uma proposição aqui aos vereadores, para nós pudéssemos, então, fazer uma moção contrária aos senadores. Temos 3 senadores de Santa Catarina, o Paulo Bauer, Dalio Beber e o Dário Berger, que são senadores, para chamar a atenção, já que passou na Câmara dos Deputados essa proposta, fazer esta moção, então, para os 3 senadores e para o presidente do Senado, esta moção pedindo para que não aprove, então, esta PEC, para que nós possamos continuar tendo os recursos da saúde, da educação, da agricultura, para o reajuste do salário mínimo acima da inflação, continue tendo esses recursos no nosso país, para que possamos, então, ter a população assistida e atendida. Então, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. A palavra ao vereador Rui Bar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham através do sistema online, hoje com muita alegria, uma plateia muito seleta na nossa Câmara Municipal de Vereadores. Cito algumas pessoas, e de uma forma muito especial, eu inicio com a Solange Zotti, que fez a explanação aqui, muito importante.
fundamental e num momento muito importante também que estamos passando nesse país, onde o processo democrático está em risco. Então é um momento muito importante e nós temos que nos ater muito a esses processos. Do coletivo sindical Bruno, no livro Luzinha aqui da nossa Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação, Jânio de Oliveira da UMANC, o nosso vereador, se ainda se encontra, o Sargento Casagrande, eu acho que não se encontra mais aqui na nossa plateia. Enfim, todas as outras pessoas que hoje estão aqui, servidores dessa casa, vejo também alunos aqui do Instituto Federal Catarinense, servidores também, né, professores, todas as pessoas que aqui estão. Mas, além de apoiar e de aprovar também a moção e também parabenizar aqui a Solange pela sua fala, eu gostaria de estar resgatando um pouco da história da democracia desse país. E sempre foi assim. Quem sabe os nossos jovens que hoje estão adolescentes não viveram um pouco da história. Quem viveu a década de 90, de 80, sabe que foi dessa forma que se avançou. E não foi de outro jeito. E nós conseguimos colocar em prática tudo que nós discutíamos nos 16 anos que nós tivemos de um governo democrático. E que sim, através de um golpe ele foi tirado. E o que me deixa mais pasmo é que a forma antidemocrática ela vem seguindo em passos muito grandes, muito. Em poucos meses nós perdemos o que em muitos anos nós conquistamos. Em muitos anos. E quero citar aqui, e sair um pouco da discussão da educação, não por não ser importante, e eu quero pegar um outro setor na qual nós temos uma identificação muito grande, que é a agricultura familiar. Desmontaram, destituíram, implodiram um Ministério do Desenvolvimento Agrário e criaram uma subsecretaria da Agricultura Familiar, tão importante para o nosso país, que produz 70% dos alimentos que todo cidadão e cidadã brasileira consome, e que hoje nem mais secretaria existe, subsecretaria. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar nem existe mais para eles. Cortaram 400 milhões de reais do orçamento de 2017. Essa é a forma antidemocrática. Não podemos baixar a nossa bandeira. Parabéns à educação que sirva de exemplo. Vocês, jovens adolescentes, estão dando uma aula de cidadania, inclusive para nós sindicalistas, que há muito tempo, quem sabe, estamos parados, viu? Vocês estão dando essa aula. É dessa forma que nós vamos avançar. Muitas pessoas não gostam de ouvir o que nós estamos fazendo, nós estamos falando agora. Mas isto é a realidade. Se nós não nos mostrarmos, cada dia seremos mais pisados. Essa é a forma. Parabéns a vocês que estão fazendo essa mobilização. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar e não havendo ordem do dia, passamos para o grande expediente. Também ninguém querendo se manifestar. Antes de encerrar, agradeço a presença de todos, então, principalmente da nossa convidada aí, a Solange Zotti, e que realmente essa casa será solidária em todos os momentos de luta, desde que venha a ressonar nessa tribuna. A todos, muito obrigado pela presença e encerro a sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 9 de novembro, às 18 horas, nesse mesmo local. A todos, uma boa noite.